Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, realização da TV UNAEP em parceria com a Universidade de Ribeirão Preto pela sua Faculdade de Direito. Hoje nós vamos falar sobre um tema da Justiça Federal na atualidade. Trouxemos para tanto o doutor, advogado, professor universitário, servidor público federal, doutor Renato Zucolotto. Doutor, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Eu é que agradeço, João, e é uma honra, uma satisfação muito grande eu poder voltar à faculdade, onde eu me formei e onde eu comecei nas primeiras lides do direito aqui em Ribeirão Preto. Tudo bem-vindo, viu? Muito obrigado. Doutor Zucolotto, como o senhor é um dos mais antigos funcionários aqui da Justiça Federal, o senhor trabalhou desde o começo até a atualidade, que parâmetro ou paralelo o senhor faz, o que é a Justiça Federal no seu início e o que ela é hoje? A Justiça Federal de Ribeirão Preto ela tem uma peculiaridade, uma particularidade própria de Ribeirão Preto. Na verdade, nós não tínhamos a Constituição de 88 ainda. A instalação da Justiça Federal em Ribeirão Preto ela antecede a Constituição de 88. E falava-se na oportunidade, João, inclusive houve um movimento para acabar com a Justiça Federal. Porque na época, a Justiça Federal ela estava instalada apenas nas capitais dos estados. Isso dificultava o acesso do jurisdicionado à Justiça Federal. Tanto assim que, em algumas situações, havia uma competência delegada que a Justiça Estadual podia exercer parcela da competência da Justiça Federal. Assim era, por exemplo, nas questões de ações previdenciárias. O presidente, na época do Tribunal Federal de Recurso, atento a esse movimento para acabar com a Justiça Federal, pensou o seguinte, olha, vamos interiorizar a Justiça Federal, porque capilarizando a Justiça Federal, esse movimento não poderia mais ser implementado. E aí, ele era de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e aos 10 de junho de 1987, foi instalada a primeira vara do interior do Brasil, localizada no Rio Grande, em Rio Grande do Sul. Logo uma semana após, dia 19 de junho de 1987, foi instalada a vara federal aqui em Ribeirão Preto. E também tem uma particularidade, porque tinha um ministro que era o corregedor de então do TFR, que era o ministro Romildo Bueno de Souza, ele era de Jaboticabal. Mas ficaria muito ruim instalar a primeira vara, em Jaboticabal. Então ele até brincava que ele falou, olha, eu instalei a primeira vara de São Paulo na grande Jaboticabal. E aí Ribeirão terminou por sediar a primeira vara do interior de São Paulo e a segunda vara do interior do Brasil, em 19 de junho de 1987. O objetivo foi tirar ações da capital? Exato. A ideia era interiorizar a Justiça Federal, tornando ela mais próxima do cidadão. E para minha alegria e minha felicidade, João, eu estava lá no dia 19 de junho de 1987. Então eu posso ter a alegria de dizer que eu sou o funcionário mais antigo da Justiça Federal de Ribeirão Preto e, por conseguinte, do estado de São Paulo. Ribeirão Preto está com o mesmo número de comarcas que pertence desde o início ou não? Teve um aumento? Não. Na verdade, a Justiça Federal ela começou esse processo de interiorização, depois a Constituição Federal de 88, ela reestruturou o Poder Judiciário como um todo, porque, na verdade, o Tribunal Federal de Recursos, diga-se de passagem, um tribunal de excepcional qualidade técnica, de ministros e de decisões da época, ele desapareceu, sendo criado no lugar dele o Superior Tribunal de Justiça. E aí criaram tribunais federais, foram 5 tribunais federais, que são tribunais regionais federais, instalados no Brasil são 5, que absorveram parte da competência do Tribunal Federal de Recursos. Então, com isso, procurou-se deixar o Supremo Tribunal Federal como órgão de cúpula do Poder Judiciário do Brasil, que, lamentavelmente, não tem a função precípua de ser uma corte constitucional. Mescla-se no Brasil algumas competências de cortes de cassação, de cortes de recurso. Então, tem-se no Brasil hoje o Supremo Tribunal Federal como uma 4ª instância recursal, o que, na verdade, não é. Por isso que a emenda constitucional que reformou o Poder Judiciário, a emenda 45, ela procurou colocar algumas, e o Código de Processo Civil publicado agora, o novo Código de Processo Civil de 2015, ele procurou colocar alguns requisitos a mais para que o jurisdicionado pudesse chegar, através do recurso especial no STJ,
e através do recurso extraordinário no STF, para procurar diminuir um pouco essa competência ampla que tinha o Supremo Tribunal Federal. Dividiu. Então, é um absurdo que causas... toda causa tem sua importância, João. A gente não pode falar que uma causa não é relevante, né? Isso me faz lembrar uma oportunidade que chegou uma senhora no Juizado Especial Federal, eu era diretor do juizado, chegou uma senhora com fundo de garantia bloqueado no valor de R$330, né? E ela já havia procurado Defensoria Pública, havia procurado alguns advogados que, pela natureza pecuniária, pelo pouco valor, né, ela não tinha interesse em patrocinar a defesa dela. Mas, para uma pessoa pobre, R$330, ela podia, às vezes, comer 2 meses, 3 meses. Então, o Juizado Especial Federal, que foi uma outra particularidade criada também na Justiça Federal, ele proporcionou, ele ampliou esse leque do artigo 5º, inciso 35, que fala da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ou seja, a pessoa hoje pode chegar no Judiciário Federal e ter o seu acesso. Isso começou com aqueles antigos juizados de pequenas causas, né? Que a gente falava na Justiça Estadual, é um juizado de pequenas causas. Muito embora, às vezes, o valor pecuniário dessa causa não seja elevado, para algumas pessoas, João, é uma coisa muito importante e bastante relevante. Como o senhor foi diretor do Juizado Especial, a Justiça Federal, qual foi a mudança desse panorama dela quando se instala em Ribeirão Preto, né, o Juizado Especial? A Justiça Federal ela passou por uma evolução, né, e é curioso a gente poder ter feito parte daquela época, da instalação da Justiça Federal, porque eu sou da época que nós fazíamos audiência na máquina de datilografar manual, né? Quer dizer, hoje em dia, João, quer dizer, as pessoas mais novas, as pessoas mais jovens, com o advento do computador, da informática, não sabem a dificuldade que tinha um escrevente de sala, né, em fazer uma audiência com uma máquina de datilografia, né, em que o juiz ia ditando e você tinha que acompanhar, correndo atrás, e não tinha tempo para voltar, para apagar. Então, era digo, vírgula, e tocava o que era. Né? Então, foi muito curioso fazer parte da evolução, né, do telex. Né? A gente tinha que expedir alguma comunicação para os tribunais superiores, para o tribunal regional, a gente passava um telex, gravava uma fita, né? E a gente transmitia isso. E a gente pôde acompanhar a evolução. A Lei 11.419, de 2016, ela falava já do processo judicial eletrônico. Né? Uma terceira fase. Né? Nós tivemos, e foi curioso, João, porque para a pessoa poder encaixar um recurso especial, por questões de divergência, ela precisava demonstrar a divergência de tribunais para que pudesse haver a uniformização da legislação federal no STJ. Então, você veja bem, ele tinha que assinar diários oficiais em vários estados da federação para poder demonstrar a divergência. E veja bem, em algumas situações, nós tínhamos os famosos embargos declaratórios, cujo prazo era de 48 horas. Mas esses jornais, os diários oficiais, eles saíam da capital do estado e em algumas comarcas de difícil acesso, você imagina, Ribeirão até que chegava no dia seguinte. Mas você imagina Jales, Santa Fé do Sul, Riolândia, né? Lá nos rincões do sertão de São Paulo, às vezes o diário oficial chegava, a parte já tinha perdido o prazo, né? Porque era 48 horas para poder embargar de declaração uma decisão. E a primeira questão, ou a primeira intervenção do processo, ou da internet, no processo civil, foi exatamente você poder mostrar, através de demonstrações de sítio eletrônico, a divergência de determinados tribunais. Então, isso foi um avanço na época, né? Depois tivemos a lei do fax, que a parte podia protocolar a ação por fax, mas depois tinha que protocolar o original, porque a gente sabe que aquele papel, que era uma impressão térmica, ela apagava. Né? Então, a gente começou a caminhar nesse sentido. E o juizado aconteceu a mesma coisa que aconteceu na Justiça Estadual? Nós entrevistamos aqui o doutor Vinícius, do juiz da Estadual. Ele falou que teve uma diminuição das causas comuns. Na Justiça Federal aconteceu a mesma coisa? A Justiça Federal, em relação à Justiça Estadual, ela guarda uma peculiaridade muito grande, que é a questão dos processos previdenciários. Então, o juizado... Que é o grande volume, né? Que é o grande volume. E nós tínhamos, na época, um desembargador,
que era o Dr. José Eduardo Barbosa dos Santos Neves, que ele foi um verdadeiro visionário. Ele acompanhou uma comitiva de juízes federais e desembargadores aos Estados Unidos. E lá ele viu o processo eletrônico. Aqui no Brasil, na época, João, não se falava em processo eletrônico. Quando ele voltou para o Brasil, ele falou o seguinte, fase de 2000, 2001, né? A lei do processo eletrônico ela é de 2016. Só que o Dr. Zé Eduardo falou, olha, eu quero instalar o Juizado Especial Federal 100% com processo eletrônico. Houve resistência do tribunal, porque todas as mudanças, né? Todas as novidades são suscetíveis a algum tipo de resistência, principalmente tribunal, né? Que o tribunal tem lá aquela aura de conservadorismo, e o Dr. Zé Eduardo enfrentou alguma resistência. Mas desde o primeiro dia, o processo judicial do juizado ele foi eletrônico. Isso proporcionou que nós tivéssemos realmente um avanço em termos de prestação jurisdicional. Nós tivemos um período em que foi cobrado pelos aposentados uma diferença de índice de IRSM de 94, que nós chegávamos a atender, fazia fila de dobrar a esquina, né? Para protocolar uma petição. Inclusive, na época do Plano Collor, o radialista do Jornal Nacional, ao final ele falou, olha, vai prescrever daqui 15 dias. Então, eles avisavam. Então, isso fazia com que cada dia mais a fila fosse aumentando. E o Plano Collor era na Francisco Junqueira a sede ainda, Era na Francisco Junqueira, A primeira sede da Justiça Federal foi na rua Barão do Amazonas 99, que era a antiga sede da Justiça do Trabalho. Sim. Aí depois ela foi para Francisco Junqueira 1957 e depois nós construímos a nossa sede própria, né? Que foi o primeiro fórum interior também a ter sede própria. Na cidade judiciária. Na cidade judiciária. Então isso foi um avanço muito grande e depois, hoje nós temos já o PJI, que é o processo judicial eletrônico, ainda em fase meio incipiente na Justiça Federal, né? A gente caminha a passos lentos na Justiça Federal. E é curioso também, João, porque as pessoas falam assim, mas existem alguns estados, né, que já estão muito avançadas no processo judicial eletrônico. É fato, porque São Paulo responde por 47% do movimento processual do país. Nossa, é muita coisa. Então, você fala, mas Rio de Janeiro, que é um estado tido como menos avançado que o estado de São Paulo, ou Piauí, ou Alagoas próprio, quer dizer, você pega um estado como Piauí, como Alagoas, são estados em que o número de demandas judiciais é muito pequeno. Então, você investir em tecnologia no Poder Judiciário é muito mais fácil. Agora, São Paulo, com 47% do movimento processual do país, o investimento tem que ser maciço, o investimento material e tecnológico. Quantos servidores temos em Ribeirão hoje? Nós temos mais ou menos 150, 160 servidores. Para um volume, né? de quantas ações? Olha, Ribeirão... distribuída mesmo. Hoje diminuiu bastante o volume de processos, né? Com o advento do juizado especial, mas nós temos ainda um passivo de processos antigos, né? Físicos porque, ainda? Né? Porque você veja, João, com todo o avanço que nós tivemos na questão do processo civil, nós já tínhamos tido, mesmo no advento do Código de 73, as últimas reformas que foram feitas, elas vieram para realmente aprimorar, foi feita uma cisão entre o processo de execução, né? Então nós tínhamos já, com algumas reformas, o cumprimento de sentença, mas mesmo com o advento do Código de 2015, né, o processo de cumprimento de sentença, o processo de execução, ele ainda é muito demorado, né? Às vezes as pessoas têm uma série de recursos, a gente vê, às vezes as pessoas entram aí com 6, 7, 8, 12 recursos, né? Então, agravo de instrumento, acabaram com os embargos infringentes, né, que foi um recurso que acabou no processo civil, mas não era um recurso que atravancava o andamento do processo, né? O que a gente vê é que a cultura do brasileiro ainda é uma cultura de litígio, ainda é uma cultura belicosa, né? Nós temos, a partir de 2005, com a ministra Ellen Grace, ela realmente trouxe uma cultura da conciliação para o processo civil brasileiro. Houve a resolução 125 do CNJ, essa resolução era quase que um mini Código de Processo Civil, que
que falava acerca de conciliação, de mediação, né? Essas questões todas, justamente por conta dessa cultura que o brasileiro tem de litigar. As faculdades hoje, João, elas começam a dar o primeiro passo no sentido de formar conciliadores. Porque na nossa época, por exemplo, e não é muito, já é um pouco mais recente, nós tínhamos processo penal, processo civil, processo trabalho, prática forense 1, prática forense 2, quer dizer, você ensinava o aluno apenas a processar, a litigar, né? Então você tem que recorrer, tinha processo civil, processo penal, e nós não tínhamos uma cultura, que é uma cultura que vem nos Estados Unidos de muito tempo atrás. Nós vamos marcar, doutor, uma próxima encontro nosso para falar só sobre a conciliação, para fazer um paralelo entre a conciliação que tem da federal e com a estadual, inclusive, né? Porque o tempo aqui voa, né? Nosso tempo já esgotou. Que pena, João. Nós vamos falar para o próximo, já fica o convite feito. Nós encontramos aqui para trabalhar com essa conciliação que eu acho interessante. Vai ser um prazer muito grande. Faculdade e a própria universidade. Vai ser um prazer muito grande. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e queria deixar aí um abraço para essa universidade que sempre me acolheu tão bem. Obrigado. EBC, nosso telespectador, muito obrigado pela sua atenção e fique para o próximo convite, uma nova palestra, um novo assunto de interesse relevante. Fiquem com Deus.